todo o mundo, milhões de pessoas utilizam cada vez mais as redes sociais. Com a pandemia e os confinamentos, essas redes foram muitas vezes a única forma de contacto com família e amigos. Mas até que ponto a utilização das redes sociais é saudável e não um vício? É o tema da reportagem especial de hoje. Quantas vezes durante um almoço ou um jantar de amigos já pediu para não começarem a comer sem antes tirar uma fotografia ao prato? Ou quantas vezes, durante aquilo que supostamente seria um convívio, já ficaram em silêncio, agarrados aos respectivos telemóveis, em vez de conversarem uns com os outros? Quantas vezes deu por si a publicar uma fotografia da praia antes mesmo de pisar a areia? O clique na câmara do telemóvel e a publicação nas redes sociais são comportamentos banais, hoje em dia, que a maioria de nós já nem nota, mas que podem esconder uma obsessão ou até mesmo um vício. Ana, chamemos-lhe assim, tem 20 anos e inscreveu-se pela primeira vez numa rede social com apenas 9. Atualmente, Facebook, Instagram, Twitter e TikTok são as que usa mais. Aliás, são as que, de acordo com a própria, usa até demais. A primeira coisa que eu faço de manhã é ver o que é que se passa em todas elas, neste caso, ver se tenho mensagens ou alguma coisa para ver. Sei que é um vício porque às vezes quando estou na rua estou só a abrir, só por abrir, às tantas abro e penso o que é que eu estou aqui a fazer e volto a fechar a aplicação e passado 15 minutos talvez estou lá outra vez. O que é que procuras nas redes sociais? Isso é complicado. Eu acho que todos procuramos um pouco do mesmo, que é aprovação. Eu acho que é um bocado isso. Eu, por exemplo, gosto muito de partilhar o meu dia-a-dia, mesmo que às tantas ninguém queira saber. Não sei, eu sinto-me sempre mais acompanhada quando o faço em público, digamos assim, nas redes sociais. E preocupa-te, por exemplo, quando o fazes e quando não tens qualquer tipo de reação? Não é bem preocupação, mas deixa-me um bocado triste, porque às tantas estou a falar um bocado para o boneco. Ana diz ser frequente agarrar-se ao telemóvel durante convívios com amigos ou, sobretudo, com a família. Uma espécie de refúgio do cotidiano que se torna viciante e que a impede até de cumprir algumas obrigações. Há muitas vezes enquanto no TikTok fico horas, sei que tenho um trabalho para fazer, qualquer coisa para acabar e quando eu por mim já passei lá 3 horas e o tempo já voou e acabei por não fazer trabalho nenhum e torna-me menos produtiva, assim, sem dúvida. São horas passadas diariamente no telemóvel. TikTok de um lado, Facebook do outro, Instagram, uma necessidade constante de partilha, mas mediante uma condição. Eu, por exemplo, não vou meter uma publicação nos meus piores dias. Vou querer estar sempre no meu melhor, portanto, a realidade vai ser sempre um bocadinho deturpada nas redes sociais. E acho que há muita aquela mania de nos guiarmos uns pelos outros. Aquela pessoa foi sair ontem, gostava de ter saído, por exemplo. Se nós nunca soubéssemos disso, se calhar não teríamos tido aquela pena do género, devia ter saído e não saí, ou então, devia ter ido comer aquele café e não fui. Em jovens, portanto, numa fase mais inicial, nós temos a necessidade de fazer parte do grupo, de alguma coisa maior do que nós, e, portanto, nós queremos ser aceitos pela sociedade. E, portanto, temos que estar em cima do acontecimento, temos que postar a melhor fotografia, temos que ir ao sítio mais badalado do momento, temos que receber X gostos. E, portanto, há muita comparação, que já existe, não é? No dia-a-dia, no presencial, mas nas redes sociais, então, há muito essa comparação que vem espelhar e vem muitas vezes trazer uma falsa realidade de que as pessoas são profundamente felizes, muito dinâmicas, cheias de planos, quando aquilo que estamos a ver é um recorte do dia-a-dia, portanto, são 15 segundos de 24 horas, portanto, nem sequer espelha a realidade muitas vezes das pessoas, mas a verdade é que quem vê, quem consome esse tipo de conteúdo, sente sempre muito comparado e muito frustrado muitas vezes, porque não consegue acompanhar aquilo que está a ser vivido do outro lado. Sandra começou a partilhar aquilo que apelida de estados de alma em 2004, quando criou um blog no qual publicava com bastante regularidade. Com a proliferação das redes sociais ao longo dos anos e a consequente perda de destaque dos blogs, tentou replicar no Facebook o que outrora fazia. Rapidamente percebeu que a dinâmica era diferente, mas a necessidade de escrever o que pensa ou o que sente falou mais alto e, por isso, usa muitas vezes esta rede social em jeito de desabafo. Do Facebook ao Instagram foi um processo basicamente natural, embora encontre nas duas plataformas finalidades totalmente distintas.
Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Há alturas em que eu tenho necessidade de escrever e vou para o Facebook, porque no Instagram não costumo fazer textos longos sobre como é que eu me estou a sentir, por exemplo. Embora seja muito popular, não é? Mas aquela que seria uma utilização aparentemente normal das redes sociais agravou sobretudo durante a pandemia. Eu tinha algumas amigas e amigos que até queriam marcar comigo encontros, com máscara, aquelas coisas, obviamente. Eu afastava-me bastante. Mas eu nessa altura ainda estou, mas estava mais deprimida, não é? Até porque também tinha perdido a minha mãe recentemente e depois veio a pandemia e pronto. E fiquei muito em casa, fiquei muito fechada, fiquei muito a olhar para o telefone e pronto. Andava a fazer partilhas de coisas que nem sequer tinham grande interesse. Pronto, mas era do género, estou aqui, estou viva, era uma espécie de... Não sei, todos os dias colocava uma foto, ou mais do que uma, ou escrevia qualquer coisa no Facebook. Em janeiro deste ano, Sandra começou a ser acompanhada clinicamente para tratar a depressão e a relação com as redes sociais tem vindo pouco a pouco a mudar. Ainda assim, a partilha no Instagram continua a ser relativamente constante. Porquê? Porque no Instagram tu mostras os sítios por onde andas. Mas tens essa necessidade, ou seja, tens a necessidade de mostrar os sítios por onde passas? Isso costuma acontecer mais com a comida, do género, não comecem a comer antes de eu tirar uma fotografia. Gosto de ficar com as coisas para mim, é mais isso. Porque há muitas coisas que eu coloco que depois eles têm a opção de depois ir para o arquivo. Acaba por ser para mim, acima de tudo. Apesar de não ser a pessoa mais viciada, assumo o meu vício, porque o facto de ter essas duas aplicações, sobretudo essas, no smartphone, faz com que esteja sempre ali disponível, não é? Com o desconfinamento, Sandra garante que tem tentado pouco a pouco retomar os encontros cara a cara e publicar nas redes sociais apenas o que considera essencial. Se for para colocar coisas, seja no Facebook como no Instagram, que estejamos a partilhar com amigos é muito melhor, não é? Do que estarmos a fazer selfies em casa, com um ar triste ou a fingir que estamos felizes e não estamos, não é? Pronto. No Instagram podes mostrar só o que quiseres, ser feliz a toda a hora, mesmo se não estiveres. Choras o dia todo no quarto sozinha, tiras uma selfie a sorrir e ninguém adivinha a angústia, o pavor. Com as orelhas de cão ninguém repara na tua dor. És Cinderela, sem fada madrinha nem varinha de condão, mas tens um telemóvel com filtros na palma da mão. Se a ansiedade fosse como uma story, tudo era fácil. Uma falsa ideia de felicidade, os filtros sempre à mão, que mascaram muitas vezes as inseguranças, as angústias, a tristeza. Neste tema chamado influencer, Guilherme Duarte coloca o dedo na ferida de uma sociedade influenciada que vive de aparências e cuja tendência é sobrevalorizar cada vez mais a vida online. Em média, cada português tem contas criadas em 6 redes sociais. De acordo com um estudo da Marktest divulgado recentemente, é mais do dobro da média registada em 2011. O estudo, que se chama Os Portugueses e as Redes Sociais, conclui que o Facebook continua a ser a rede com mais utilizadores em Portugal, mas há outras que estão a ganhar cada vez mais terreno. São elas o Instagram, o WhatsApp e o TikTok. E se há quem domine Instagram e TikTok, Ariana Martins é uma dessas pessoas. Tem 24 anos e usa as redes sociais desde os 13. É sem qualquer pudor que dá a cara para a nossa reportagem e que admite passar mais tempo online do que gostaria. Chega ao ponto ridículo de estar a fazer o jantar e estar agarrado ao telemóvel a atualizar o feed, ou, por exemplo, estou à mesa com a minha família e estou a agarrar no telemóvel a ver o que é que está a passar nas redes sociais. À noite penso, vou-me deitar um bocadinho para descansar e lá estou eu, no feed, a dar scroll. Mas acho que é um bocadinho por aborrecimento e nós já estamos tão acomodados a pegar no telemóvel para fugir um bocadinho ao que está a passar à nossa volta que acaba por ser um bocadinho por aí. Durante a pandemia, esse vício aumentou? Piorou muito, sim, até porque nós estávamos muito sozinhos, estávamos fechados em casa, então o que é que nos distraía? Telemóvel, redes sociais, televisão e então sim, acho que ficou pior a partir daí. Esse vício, de alguma forma, superou a vontade de estar presencialmente?
Às vezes sim, mas isso também porque eu sou um bocadinho antissocial nesse sentido. Eu não gosto muito da comunicação, sei que é um bocadinho irónico porque no meu trabalho eu atendo pessoas todos os dias, mas se eu puder fugir a isso na minha vida pessoal, eu fujo um bocadinho, sim. Ou seja, preferes o contacto via rede social? Sim, prefiro. Mas a verdade é que, sendo maquilhadora profissional, Ariana não consegue evitar o contacto com pessoas, nomeadamente com clientes. Também aqui nota muitas vezes o efeito das redes sociais, quando lhe pedem, por exemplo, uma pele como a que se consegue com os filtros do Instagram. Uma coisa que eu tento sempre mostrar às minhas clientes é que não existem peles perfeitas, as peles têm textura, têm poros, têm rugas, é normal, senão não éramos humanos. Acho que quando a pessoa não se sente confortável, deve usar, sim, não tem problema nenhum, mas não deve tornar isso uma coisa do género, eu sou aqui neste filtro, sou assim e quero ser assim na vida real. É um bocadinho impossível. Nós tentamos sempre trabalhar um bocadinho o eu, não é? Ou seja, perceber quem é que eu sou, do que é que eu gosto, do que é que eu preciso, o que é que eu quero também e perceber que somos muito mais do que do que a forma como nós nos apresentamos numa rede social. Não é? E tentamos também, de alguma forma, sensibilizar aquelas pessoas que nos chegam, sejam jovens ou adultos, para perceber que aquilo que está do outro lado não é real, não é 100% real, não é? E, portanto, facilmente todos nós conseguimos manipular aquilo que passamos através da rede social. Mas não só de manipulações vivem as redes sociais. No caso de Ariana, são também poderosos instrumentos de trabalho. Aliás, quando eu me mudei aqui para esta cidade, eu não era daqui e ninguém me conhecia. Então o que é que eu fiz? Tive de começar a publicar muito nas redes sociais, a fazer a minha publicidade, a mostrar quem eu sou, de onde é que eu vim, porque as pessoas também gostam de ver esse tipo de conteúdo. Elas não querem só saber do negócio em si, querem saber a pessoa que está por trás do negócio. Ainda assim, e quer seja ou não por questões profissionais, a linha entre a utilização dita normal das redes sociais e uma dependência é, de acordo com os psicólogos, bastante ténue. Muitas vezes não se olha para a utilização das redes sociais como um vício, porque ele não é químico, não é dependente de nenhuma substância psicoativa. No entanto, ele não deixa de ter um vício e como vício comporta-se como tal. Portanto, aquilo que temos de estar sempre atentos é alterações a nível de comportamento, privação de sono, portanto, maior nível de ansiedade, algum isolamento social, sentimentos de baixa autoestima, baixa autoconfiança, desvalorização. Portanto, tudo aquilo que é uma alteração a nível de comportamento é um sinal de alerta, seja em relação ao vício das redes sociais, seja a qualquer outra patologia que possa estar associada. A 4 de outubro, a interrupção dos serviços do Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp durante sensivelmente 8 horas parou o mundo e deixou milhões de pessoas à beira de um ataque de nervos. Mostrou-nos mais uma vez o quão dependentes estamos das redes sociais. Sabemos que não vamos conseguir ouvir a sua resposta, mas pedimos-lhe apenas que faça uma reflexão. Quantas vezes, nesse mesmo dia, deu por si a tentar atualizar páginas ou fazer publicações e como se sentiu com o detox forçado de redes sociais? Como foi deixar, ainda que por apenas algumas horas, de viver online?